Olá, eu sou o presbítero Cleverton da Igreja Logos e com a graça de Deus nós estamos continuando com a nossa contação de histórias através das Escrituras e a gente pretende falar hoje sobre a Igreja, porque há muita ignorância no coração e na mente de muitos cristãos sobre esse tema, a Igreja. Nós vemos até os incrédulos difamando a Igreja, mas a gente não deve ficar escandalizado com isso, com o crente, porque os incrédulos eles têm uma ignorância espiritual de acordo com a sua natureza. Eles não discernem das coisas espirituais porque o Espírito de Deus não está neles. Mas o pior é quando você encontra crentes cristãos difamando a igreja. Crentes que, por falta de ensino, eles falham na relação que eles têm que ter com essa igreja. E isso que é grave. Vamos continuar a tratar desse assunto de igreja sob outras óticas, nos nossos próximos vídeos. Mas esta mensagem de hoje, ela tem um público-alvo, que são os imaturos na fé, os vacilantes, os desigrejados, e os afastados da igreja. Essa mensagem tem esse público-alvo porque esses que se dizem ainda cristãos, eles têm se equivocado, e errado em suas críticas e até suas atitudes em relação à igreja. Então, essa mensagem é para você que está nessa condição. No Novo Testamento, a palavra igreja ela aparece a primeira vez numa revelação muito importante que Jesus deu aos seus discípulos. Começa quando Jesus pergunta aos discípulos quem ele era, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro toma a frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, através da revelação que o Espírito Santo lhe deu, ele adquiriu essa convicção perfeita sobre quem era Jesus e expressou isso. E muitos por aí, sem ensino bíblico, sem essa revelação espiritual, eles falham e pensam várias coisas erradas sobre Jesus. Até os próprios cristãos, se não buscarem a revelação das Escrituras, eles podem ter uma imagem distorcida de Jesus. Então, como Pedro se expressou na sua relação a Cristo, através dessa convicção adquirida pelo Espírito, nós devemos adquirir essa mesma convicção que Pedro obteve, pelo Espírito e pelo poder da palavra de Deus. E qual é a convicção que Pedro tinha? Pedro, ele tinha a convicção que Jesus Cristo, que estava na frente dele, Jesus era eterno. Essa é a convicção que o Espírito lhe deu, que Jesus era o Senhor, Jesus é o co-criador com o Pai, Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Essa é a convicção que estava no coração e na mente de Pedro. E esse é o testemunho da verdadeira fé. E esse testemunho é a base de tudo que você pensa sobre Deus, ou tudo que você pensa em fazer para Deus. Você tem que ter esse testemunho, você tem que ter essa convicção, senão você está vivendo de uma forma errada a sua vida cristã. Cristo, por causa dessa demonstração de fé de Pedro, ele faz a seguinte revelação a seguir, e é aí que aparece a palavra da igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa sua convicção, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus 16, 18. Então, essa é a primeira revelação de Cristo sobre a igreja, e ela serve para que nós tomemos muito cuidado, quando a gente vai se referir à igreja, porque olha o que Cristo revelou. Então, nós devemos tomar cuidado com o que nós temos pensado da igreja, o que a igreja significa para nós, como nós temos vivido as nossas vidas para a igreja, baseado nessa revelação que Cristo deu sobre a igreja. A igreja ela não é uma instituição humana, não é uma instituição terrena nem temporal. É bem provável que as suas críticas em relação à igreja se baseiem em conceitos humanos, terrenos, mundanos que estão dentro do seu coração.
E isso é errado, você avaliar a igreja por esses conceitos que se encontram no mundo. A igreja, ela é eterna. A igreja, ela vai transcender a volta de Jesus e vai permanecer. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vencerá a morte. E é interessante pensar assim, porque muitos verdadeiros cristãos, filhos de Deus, testemunharam, né, a ponto de entregar sua própria vida em sacrifício, foram perseguidos, foram mortos por causa da sua fé, né? Mas aquilo que eles pregavam, a convicção, a igreja permaneceu. E era para isso que eles viviam, pregando, fortalecendo a igreja. E se eles falharam, faltaram por causa da morte, né? A igreja não. As portas do inferno, da morte, não prevalecerão contra a igreja. Porque Jesus, ele é a pedra angular da igreja. Jesus é o fundador e o edificador da igreja. A igreja, ela não pertence a homens ou denominações, ela pertence a Jesus. Então, aqueles que criticam negativamente a igreja, eu tenho que te perguntar agora, você sabe de quem você está falando? Você já se atentou para isso? Quando você critica a igreja, ela como disse, ela foi fundada por Cristo, edificada por Ele. Se você se diz cristão, o mesmo Espírito que te dá a convicção de quem é Cristo, como Pedro teve, ele te revelará quem é a igreja. Esse mesmo Espírito, através da revelação da palavra de Deus, pode te ajudar a responder algumas perguntas, como quem é a igreja, para que essa igreja foi instituída, qual é a sua função junto à humanidade, o que eu faço sabendo disso em relação à igreja. As escrituras vão te ajudar a responder para você essas perguntas, através da palavra de Deus você vai conseguir. Lá em Hebreus 12, 22, diz que a igreja, ela é denominada de a Universal Assembleia. E o que é isso? Que quer dizer que por todas as eras da humanidade, a igreja sempre foi e é o ajuntamento de pessoas de toda língua, raça, povo e nação que creram e creem em Jesus e aceitaram e aceitam o seu senhorio e viveram e vivem a ardente expectativa da volta de Jesus. A igreja é isso, transcende o tempo e a história. Então, eu quero que você entenda, se você despreza a igreja que você está vendo no seu tempo, a sua volta, você despreza uma igreja de todas as eras, uma igreja de todo o mundo. Como é que é isso? Porque se você olhar para a igreja com esses olhos carnais, temporais, você vai perder a revelação espiritual de quem é a igreja. Os olhos espirituais, sim, eles veem além. Só os homens guiados pelo Espírito veem quem é a igreja, de verdade. É bem provável que toda a carnalidade, que você imputa para a igreja que você vê, esteja enchendo o seu coração também. Você veja algo na igreja que, na verdade, está em você. Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e ele edificou. Jesus cumpriu a sua promessa, ele capacitou a igreja, ele a encheu do espírito dele. E ele vive ao lado da igreja, porque ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tente perceber que a igreja não é um nome em uma placa. A igreja não é um nome de uma denominação. A igreja não é um número de CNPJ. A igreja é a representante de Jesus aqui na terra. A igreja tem a missão de continuar o ministério de Jesus aqui na terra. Está escrito lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Leia com bastante atenção na sua casa, medite sobre isso. Diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Cristo é o mediador. E presta atenção, e nos deu a igreja, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, o que é o ministério da reconciliação? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo,
né, o mundo não imputando aos homens as suas transgressões. Esse é o ministério, né, da reconciliação que estava com Cristo. Mas Deus nos deu esse ministério e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha quem é a igreja. Mas você pode me perguntar, né, e todas essas coisas que nós ouvimos e vemos a igreja fazer de errado, né? Eu quero que você entenda, se o testemunho de um grupo que se chama igreja é imperfeito ou ele é até pecaminoso, é quase certo que esse grupo está vivendo, andando sem a direção de Jesus Cristo. Então, esse grupo que estaria usando o nome de igreja indevidamente, né, como uma placa, uma denominação, ou com suas afinidades entre as pessoas e se chama de igreja, esse grupo, se houver cristãos verdadeiros nesse tipo de grupo, né, Deus os retirará do meio deles no momento oportuno, porque o povo de Deus tem que estar ligado à verdadeira igreja de Deus. Então, se por acaso, no contexto, né, histórico, no contexto cultural, os verdadeiros cristãos se viram envoltos a participar desse grupo, né, no momento oportuno eles vão sair dali. Porque o povo de Deus só fica verdadeiramente na igreja de Jesus Cristo, a igreja revelada nas Escrituras. Os líderes dessas pseudo-igrejas, eles ensinam coisas de homens, vãs filosofias, saberes rudimentares desse mundo, né? Por isso é que esse grupo ele não amadurece espiritualmente. Por isso que eles sempre demonstram ignorância bíblica, né, e expressam carnalidade, porque eles estão sendo guiados por guias cegos, sem conhecimento da luz das Escrituras e da revelação da palavra de Deus sobre Cristo, sobre a vontade de Deus e sobre a igreja. Mas se esse grupo, né, se arrepender e retornar para a fé bíblica e viver da forma como Cristo nos ensinou, o Espírito Santo e a prática da palavra de Deus vai transformar esse grupo na verdadeira igreja de Deus. Infelizmente, né, muitos juízos condenatórios que as pessoas do mundo fazem a respeito da igreja, eles têm fundamento. Eles estão vendo a igreja agir errado. Mas isso não é desculpa para você estar alheio, estar afastado, estar rompido em sua relação com a igreja. Olha o que eu estou ensinando para você sobre quem é a igreja hoje. Cuidado com o que você fala, pensa ou você decide, né, em sua relação com a igreja. Porque foi Jesus quem fundou a igreja. Jesus quem edificou a igreja. A igreja pertence a Jesus. Os membros da igreja, eles são, na verdade, ovelhas de Jesus Cristo, irmãos de Jesus Cristo. Então, não seja pego, né, na sua resistência e rebeldia, lutando contra Deus. A igreja está no centro da vontade de Deus. Então, eu volto a perguntar quem que critica muito a igreja. Você sabe, né, de quem você está falando? A igreja é o ajuntamento de pessoas convertidas a Cristo e foram adotadas na família celestial. Diz assim em Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, vocês já não são mais dispersos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A igreja são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então Jesus disse que esses que fazem a vontade de Deus são sua mãe, irmãos e mães. Então a igreja é a família de Deus. Jesus é o Senhor da igreja e ele é o seu soberano e a igreja deve obedecê-lo em tudo. Está lá em Colossenses 1,18 que ele, Jesus, é o cabeça do corpo, da igreja. Então a igreja não é apenas um grupo organizado para praticar o bem e o amor. A igreja vive em obediência a Cristo. Outra revelação da igreja, Jesus deu autoridade à igreja. A igreja pode avaliar se as pessoas que estão vivendo, ela pode avaliar as pessoas se elas estão vivendo de tal forma que pode fazer parte dela. Quando você lê Mateus 18, está falando um trecho sobre disciplina na igreja, ele diz isso. Se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se não der certo, se ele
se recusar a acertar com você, leve outros irmãos com você e conversa com eles. Se não der certo ainda, né, apresenta a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera o gentio e publicano, considera que ele não faz parte da igreja. Essa é uma disciplina séria, e ali diz nesse texto que aquilo que vocês ligarem na terra será desligado no céu, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então nós devemos estar entendendo que a igreja tem autoridade para avaliar, né, o seu estado de purificação, de santificação, né, por causa de Cristo, e às vezes remover, né, uma pessoa do meio dele que não quer viver em obediência a Deus. Se você decidiu viver conforme a sua própria vontade, por que a igreja tem que te aceitar, né, no seio dela? Porque a igreja é composta daqueles que fazem a vontade de Deus. Então, você quer viver a sua vida do seu jeito, você está reclamando que a igreja não está te aceitando? Ali na igreja, são pessoas que fazem a vontade de Deus e se tornaram a família de Deus por causa disso. Jesus capacita os cristãos, esses seus irmãos, com dons e ministérios. Por que ele faz isso? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios 3:10. Então, juntos como igreja, né, essas pessoas, esses irmãos de Jesus Cristo, na diversidade que eles têm, nas múltiplas formas que eles têm de se falar, de temperamentos, juntos, né, essas pessoas manifestam a sabedoria de Deus na terra. Deus amou o mundo, nós sabemos disso, mas é a igreja que é um grupo compromissado com um relacionamento eterno com Jesus Cristo. Né? Paulo faz uma comparação, né, do relacionamento entre a igreja e Jesus Cristo como um relacionamento conjugal. E preste atenção, está lá em Efésios 5:25-27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que ele fez isso? Para a santificar, a purificar por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele está preparando a igreja para o final, ela se chegar a ele nos céus, né, nas ceias da boda do Cordeiro. Né? Então ela vai se apresentar como igreja gloriosa, porque Cristo morreu por ela e a está santificando, a está purificando, e ela vai ficar sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a essa, porém santa e sem defeito. Jesus Cristo está trabalhando na igreja. Por isso que, às vezes, algumas pessoas estão saindo da igreja. Elas não querem se santificar, não querem obedecer a palavra de Deus, não querem andar conforme a revelação das Escrituras, tem uma imagem errada de Jesus, da igreja, do próprio Deus. Então, elas estão sendo realmente limpas da igreja. A igreja está sendo limpa de algumas pessoas. Que é isso que está escrito na palavra de Deus. A igreja é a noiva de Cristo, e esse noivo vai cuidar, vai purificar, vai santificar essa igreja para se unir a ela eternamente. Então, por que você desprezaria a igreja se Cristo devotou a ela o seu compromisso e a sua vida? Cuidado! Você que recebeu essa mensagem agora, tome cuidado com a forma como você se relaciona com a igreja. É através da igreja que a unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo pode ser compreendida no meio dos homens. Então, eu te aconselho, esforce-se para edificar a igreja, né, com o seu melhor. Não esteja do lado dos que desprezam e ignoram a igreja. Não, ao invés de você cobrar isso ou aquilo da igreja, você que tem que se doar para a noiva cumprir a missão que ela tem aqui na terra. Fazendo isso, eu posso dizer que então que Deus nos ajude a cumprir o nosso papel. Amém? Se você ouviu essa mensagem e ela caiu no seu coração e você quer aprender mais sobre Deus ou aprender mais como andar com a igreja, deixe-nos caminhar com você. Conte conosco, entre em contato conosco nos comentários desse vídeo ou pelo número do WhatsApp que está aí ou por e-mail também. Pode vir a nós que nós podemos te orientar melhor na sua vida, né? Você pode compartilhar essa mensagem com quem você quiser, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Amém?